e bem-vindos ao LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História, e iremos trabalhar Geohistória de Goiás. Ao longo de nosso curso, abordaremos as principais características históricas e geográficas do estado de Goiás. E em nossa primeira aula, abordaremos a formação econômica de Goiás, desde o início de sua colonização, com o incremento da atividade mineradora. Pois bem, então vamos começar abordando a mineração no século XVIII. A expansão colonizadora ocorrida durante o século XVIII está ligada diretamente à atividade bandeirante, advinda principalmente do centro-sul da América Portuguesa, e também à catequese jesuítica, oriunda do norte, via fluvial do rio Tocantins, através das missões jesuíticas, dos aldeamentos indígenas implementados pelos jesuítas na região amazônica brasileira e que faziam incursões durante os séculos XVII e XVIII ao território goiano. Pois bem, o povoamento e a colonização posterior do território hoje conhecido como Estado de Goiás aconteceu ao longo dos séculos XVI e XVII, estabelecendo-se as etapas de investigação das possibilidades econômicas, das potencialidades do território goiano. Vale destacar que o território goiano já era habitado por inúmeras sociedades indígenas há pelo menos 10 mil anos e que os bandeirantes fizeram sucessivas incursões ao território goiano, procurando encontrar possibilidades de riquezas. Ao longo do século XVIII, é a Marcha do Ouro que vai promover a efetiva ocupação do território. A mineração se torna uma atividade muito importante para Goiás ao longo da primeira metade do século XVIII. Portanto, nós temos o estabelecimento de explorações exploradoras que irão vasculhar o interior do território da América Portuguesa. São as seguintes expedições: as entradas, as bandeiras e as descidas. Faremos então agora uma caracterização de cada um desses tipos de expedições exploradoras que vieram a mapear e a conhecer, bem como explorar o interior do território brasileiro. Vamos começar falando sobre as entradas. As entradas eram expedições oficiais, ou seja, elas eram patrocinadas pela coroa portuguesa, com o objetivo de promover o mapeamento da região, bem como conhecer as possíveis potencialidades econômicas do interior do Brasil. Um detalhe muito importante é que as entradas que faziam essa exploração do interior do território da América Portuguesa obedeciam aos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras se constituíam em expedições de cunho particular, que buscavam variados tipos de riqueza. Haviam vários tipos de bandeiras, essas expedições oriundas basicamente da capitania de São Vicente, posteriormente denominada de capitania de São Paulo. Haviam as bandeiras de apresamento ou preação, que dedicavam-se à caça ao silvícola, dedicado à escravização no Planalto Vicentino. Haviam ainda as bandeiras de prospecção, aquelas bandeiras dedicadas à caça ao ouro, à busca de riquezas minerais, principalmente ouro e diamantes. Havia ainda um terceiro modelo de bandeiras, denominado sertanismo de contrato. Essas bandeiras dedicavam-se basicamente ao ataque às sociedades indígenas refratárias ao avanço da colonização, bem como dedicavam-se também à destruição de quilombos, os aldeamentos de negros fugitivos do sistema escravista vigente na América Portuguesa.
Então temos variados tipos de bandeiras, essas expedições particulares que vinham de São Vicente, que vinham da Vila de São Paulo e buscavam vários tipos de riqueza no interior do Brasil. Diga-se de passagem, a propósito, no território goiano também foi uma área vasculhada pelos bandeirantes desde o século XVII. As bandeiras foram uma expedição muito importante, uma atividade econômica surgida na capitania de São Vicente, na Vila de São Paulo, em razão da precariedade econômica vivenciada no local. Por essa razão surgem atividades econômicas suplementares, atividades que não visavam o comércio externo, tais como a atividade relacionada à agricultura de subsistência e as atividades bandeirantes, que dedicavam-se via de regra à captura de indígenas para serem escravizados. Temos aqui uma imagem retratando uma bandeira de apresamento indígena no interior do território brasileiro. Observe com atenção no mapa, relatando as principais bandeiras estabelecidas ao longo dos séculos 17 e 18. Note que as bandeiras não tinham uma preocupação de obedecer os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Muito pelo contrário, as bandeiras costumeiramente ultrapassavam tais limites e vieram a devasar os atuais territórios que hoje fazem parte dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Com esses objetivos de caçar indígenas e de buscar riquezas minerais no interior do território hoje conhecido como Brasil. Vejamos então, meus amigos, quais são as principais semelhanças e as principais diferenças entre as entradas e as bandeiras. Vamos começar pelas semelhanças entre esses dois projetos de exploração. Tanto as entradas quanto as bandeiras eram expedições que penetravam no interior do território da América Portuguesa em busca de fazer o reconhecimento do território e também na tentativa de encontrar metais e pedras preciosas. Esse se constituiu num importante objetivo da coroa portuguesa dentro de sua política metropolitana desde os primeiros anos da colonização. Vale dizer que com o início da colonização sistemática do Brasil, com o envio da expedição de Martim Afonso de Souza, em 1532, já houve a montagem da primeira entrada, com o objetivo de mapear o território do interior da colônia e procurar potencialidades econômicas, procurar riquezas minerais. Portanto, as entradas e também as bandeiras tinham esse objetivo, buscar riquezas no interior da colônia. Entretanto, haviam diferenças básicas entre esses dois modelos de exploração. As entradas se constituíam em expedições organizadas pelo governo lusitano, portanto, eram expedições oficiais. Não visavam um lucro imediato. Partiam das capitanias da Bahia e de Pernambuco. Note que, no início da colonização brasileira, a principal região econômica da colônia eram as capitanias localizadas na porção nordeste. No caso, Bahia, centro político da América Portuguesa, uma vez que a primeira capital do Brasil foi Salvador, e Pernambuco, o principal centro econômico com a produção açucareira. Temos ainda entradas que tinham o objetivo de prospecção, de buscar riquezas minerais, ouro e diamantes no interior da América Portuguesa. Note que os espanhóis haviam encontrado ouro no México e prata no Peru. Sendo assim, os portugueses, na mesma época, nutriam a esperança de encontrar riquezas minerais no interior da América Portuguesa. As entradas eram expedições que respeitavam os limites impostos por Tordesilhas. Por outro lado, senhores, as bandeiras se constituíam em expedições organizadas pela iniciativa privada. Portanto, eram expedições particulares que visavam o lucro imediato. Partiam geralmente da capitania de São Vicente, hoje São Paulo,
E existiam vários tipos de bandeira. Bandeira de apresamento, bandeira de prospecção e bandeiras de sertanismo de contrato. Detalhe importantíssimo é que as bandeiras não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Muito pelo contrário, as bandeiras sistematicamente rompiam, ultrapassavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Agora abordaremos as famosas descidas, que se constituíram em expedições organizadas pelos padres da Companhia de Jesus, oriundos da região norte da colônia, ou seja, oriundos das missões jesuíticas localizadas na região amazônica. O objetivo de tais expedições, as chamadas descidas, eram a formação de novas reduções jesuíticas, a conversão do gentil, a conversão do indígena. E essas descidas aconteciam basicamente através de expedições fluviais que, subindo o rio Tocantins, alcançaram o território goiano. Pois bem, vamos então agora tratar da chamada ocupação mineradora. Os bandeirantes trilharam os territórios que hoje correspondem ao estado de Goiás. Entretanto, a descoberta de ouro coube ao bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o famoso Anhanguera. E aqui tem o Anhanguera pai, que chegou primeiro ao território goiano, que ganhou esse apelido de Anhanguera, que na língua tupi significa diabo velho, devido ao artifício utilizado por este bandeirante para conseguir a localização das minas de ouro dos índios Goiá. Ele usou de um estratagema muito interessante. Queimou um vasilhame que continha aguardente e ameaçou queimar a água dos rios de Goiás, caso os índios não denunciassem o local das minas de ouro. Por essa razão, ganhou o apelido de Anhanguera, que, como eu frisei anteriormente, significa diabo velho na língua tupi. O filho de Anhanguera, o filho de Bartolomeu Bueno, que também se chamava Bartolomeu Bueno da Silva e também recebeu o apelido de Anhanguera, encontrou ouro em Goiás no ano de 1722, dando início à colonização sistemática dessa região. Detalhe muito importante é que Anhanguera não se constituiu no primeiro bandeirante a chegar ao território goiano. Antes dele, diversas expedições bandeirantes estiveram nesse território. Entretanto, é com a expedição de Bartolomeu Bueno da Silva, filho, o Anhanguera, que se dá o início da colonização sistemática do território, pois este se constituiu no primeiro bandeirante a vir com clara intenção de se fixar na região. Repare com atenção no mapa a trilha, a rota dos bandeirantes provenientes da capitania de São Vicente em direção ao território goiano, na expectativa de conseguirem dar início à colonização através da atividade mineradora. A economia mineradora deu suporte para o início da colonização efetiva do território goiano ao longo das primeiras décadas do século XVIII. As capitanias de Minas foram durante o século XVIII as capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A extração de ouro durante o século XVIII se deu basicamente nestas três capitanias: Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Na ordem da importância econômica, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essa exploração econômica, é preciso frisar, que se deu basicamente seguindo a orientação da mentalidade mercantilista. Fazendo um pequeno adendo aqui, meu caro aluno, mercantilismo foram um conjunto de práticas econômicas implantadas
pelas nações absolutistas europeias no contexto que vai do século XVI ao século XVIII, aproximadamente. Então, com a descoberta de ouro e o início da ocupação dessas áreas do interior do Brasil, é claro que Portugal vai seguir uma doutrina basicamente mercantilista, visando garantir para si uma balança comercial favorável. Uma medida importante adotada pela coroa portuguesa no território goiano foi a proibição dos engenhos de açúcar, na medida em que visava concentrar a população estabelecida nesta região na atividade mineradora. E lembrando também que os engenhos de açúcar produziam aguardente, produto que era consumido basicamente pela população escravizada nessas regiões. Bem, a mineração em Goiás se deu em formas muito parecidas àquelas implementadas em outras capitanias brasileiras, tais como Minas Gerais e Mato Grosso. Ou seja, ocorreram o estabelecimento de dois tipos de exploração de jazidas auríferas. São eles, as lavras e a faiscação. As lavras localizadas em minas, geralmente minas subterrâneas, e a faiscação ocorrida basicamente no leito dos rios. Lembrando que o ouro encontrado em Goiás, assim como Minas Gerais e Mato Grosso, era basicamente um ouro de aluvião, ou seja, o ouro encontrado na superfície, principalmente junto ao cascalho dos rios, um ouro de fácil localização, porém, um ouro que se escasseia muito rapidamente. O ciclo do ouro, o auge da exploração aurífera em Goiás, se deu aproximadamente durante o período de 50 anos, ou seja, ocorreu uma rápida decadência na extração aurífera. E quais são os fatores que levaram a essa rápida decadência? Bem, nós podemos citar entre os principais fatores o fato de ser ouro de aluvião, que é de fácil localização, mas que escasseia rapidamente, a ausência de uma maior tecnologia empregada na extração desse produto e também os pesados impostos cobrados pela coroa portuguesa nessa região. Esses fatores somados levaram a uma rápida decadência, a um rápido esgotamento da extração aurífera no território de Goiás. Bem, a crise da mineração no ouro acabou levando a uma decadência progressiva da economia goiana. Isso ocorre a partir de 1778. Como dissemos anteriormente, o ciclo do auge da extração aurífera em Goiás durou apenas meio século. Por volta de 1778, nós temos então o início da crise do setor minerador em Goiás, devido basicamente à escassez de novas descobertas auríferas, que por sua vez acaba causando um decréscimo progressivo no rendimento por escravo. Quando da descoberta de ouro no território goiano, assim que estas descobertas foram notificadas, a coroa portuguesa tratou de normatizar, ou seja, disciplinar a extração e a cobrança dos tributos nesta região. Foram estabelecidos os seguintes impostos. Captação. Captação era o imposto cobrado pelo número de escravos empregados na atividade mineradora. O mais famoso imposto cobrado na região das Minas foi o quinto, o famoso quinto, que se constituía na cobrança de 20% da extração aurífera, um quinto. Haviam ainda as entradas, que eram um imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias. As mercadorias que entravam no território minerador pagavam impostos. Haviam ainda os dízimos, que se constituíam na 10ª parte da produção agropecuária, um imposto também muito importante. A passagem, que eram impostos cobrados sobre o trânsito, sobre a circulação de mercadorias pelo leito dos rios em Goiás.
os ofícios, que eram um imposto cobrado sobre a lotação de cargos públicos, e ainda as chamadas CISAs, que se constituíam no imposto sobre o comércio de escravos na região mineradora de Goiás. A coroa portuguesa tratou de criar um organismo, um órgão ligado diretamente à administração metropolitana, no sentido de promover uma melhor fiscalização, um maior controle sobre a extração aurífera em Goiás. Foi a Intendência das Minas, um órgão diretamente veiculado, diretamente ligado à estrutura metropolitana, que tinha como funções básicas administrar a região das Minas, promover a distribuição das chamadas datas. O que eram as datas? As datas eram os lotes de terras destinados à extração aurífera. Portanto, o objetivo da coroa portuguesa era manter um maior controle sobre a extração aurífera nas regiões mineradoras do Brasil. Além da Intendência das Minas, a coroa lusitana criou também as casas de fundição. E qual foi o objetivo ao se criar esse órgão metropolitano? Bem, o objetivo da coroa portuguesa era controlar, era impedir a ocorrência do contrabando, o descaminho do ouro. Por essa razão, foram criadas as chamadas casas de fundição, que eram locais onde todo o ouro era transformado em barras, ou lingotes de ouro, que recebiam uma numeração e o selo da coroa portuguesa. Neste local, já seria cobrado o imposto devido e o restante era devolvido, porém, com o selo real que comprovava o pagamento do tributo. Portanto, a criação das casas de fundição visava impedir a ocorrência do contrabando, proibindo dessa maneira a circulação do ouro em pó, podendo circular apenas em barras com a numeração e o selo autorizado pela coroa portuguesa. Entretanto, sabemos que isso não foi possível, isso não foi eficaz no controle do contrabando na região, visto que existiam várias modalidades de contrabando, entre eles os famosos santinhos do pau oco, que eram imagens de madeira, imagens ocas de santo, onde o ouro era contrabandeado. Existiam várias maneiras de se burlar o fisco na região metropolitana, região mineradora de Goiás. Falaremos agora um pouco sobre a criação da capitania de Goiás. A criação de tal capitania ocorreu por ocasião da Carta Régia do rei Dom João V de Portugal, datada de 9 de maio de 1748. Essa Carta Régia desmembrava o território de Goiás da capitania de São Paulo. Durante um certo período, as terras localizadas no território goiano estavam circunscritas à capitania de São Paulo. Em razão da longa extensão dessa capitania, em decorrência também da escassez, do declínio da extração aurífera, o rei de Portugal, Dom João V, resolveu então desmembrar essa área, criando a capitania de Goiás. Esta mesma Carta Régia também criou uma outra capitania, vizinha de Goiás, a capitania de Mato Grosso. Vila Boa, de Goiás, foi colocada como sede administrativa dessa nova capitania. E Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, foi o primeiro capitão-general e governador da capitania de Goiás, entre 1749 e 1755. Aí está a capitania de Goiás, desmembrada do território da capitania paulista, que se constituía num grandioso território que compõe os atuais Goiás e Tocantins.
Pois bem, falaremos então sobre o processo de povoamento, de colonização do território goiano durante o século XVIII. As principais características desse processo são uma colonização, um processo de povoamento sazonal. O que significa isso? Significa que, à medida que novas jazidas auríferas eram encontradas, eram mapeadas no território goiano, acontecia um deslocamento populacional. Isso explica o caráter sazonal do povoamento. Estava diretamente relacionado com a exploração aurífera. Portanto, se constituía num processo dinâmico. Um processo que teve uma característica também urbana, o surgimento de vilas lá no século XVIII no território goiano. Tinha um caráter comercial muito forte e um caráter militar. É claro que a coroa portuguesa tratou de criar as condições de se estabelecer uma colonização segura no território goiano. Para tanto, criou fortificações militares, mandou construir prisões nesse território com o objetivo de dar uma segurança maior para a população estabelecida em tal região. Porém, a fase áurea da extração aurífera foi muito rápida, foi muito efêmera. Com isso, acontece ao longo da segunda metade do século XVIII, sobretudo no último quartel do século XVIII, um processo de transição de uma sociedade basicamente mineradora para uma sociedade agropastoril em Goiás. Esse período de transição é uma decorrência direta da decadência da extração aurífera. Isso promove consideráveis alterações na sociedade goiana. Um processo de ruralização, ou seja, a população se desloca para a zona rural e há uma regressão e uma diminuição da economia, que passa a atender à subsistência. Com isso, nós temos uma diminuição populacional do território goiano e a dispersão da população pelos sertões no interior do território. A solução para essa crise, a crise vivida pela mineração no final do século XVIII, foi o incremento da agricultura na região. Entretanto, para o sucesso desta atividade, tinham que ser superados alguns entraves, algumas barreiras que impediam o crescimento econômico dessa atividade. Entre os principais fatores que acabavam prejudicando o desenvolvimento da atividade agrícola em solo goiano ao longo do século XIX, estavam a legislação fiscal, a cobrança dos dízimos sobre a produção agrícola, aliada à baixa rentabilidade do setor, a ausência de um grande mercado consumidor que pudesse fazer uso da produção agrícola, pudesse comprar tal produção, a dificuldade em se exportar, em se mandar essa produção goiana para outras capitanias do Brasil, devido ao alto custo dos transportes, e também a ausência de um eficiente sistema viário na região. Para superar esses entraves, a coroa portuguesa tratou de criar mecanismos que incentivassem o desenvolvimento agrícola goiano, concedendo isenção de impostos, como por exemplo a cobrança dos dízimos por 10 anos aos lavradores que se estabelecessem, que montassem projetos agrícolas nas margens dos rios Tocantins, Araguaia e Maranhão. Também promoveu o incentivo à catequese indígena no território goiano, no sentido de que esses cativos, esses indígenas, pudessem ser utilizados como mão de obra na agricultura. Além disso, a coroa portuguesa promoveu a criação de presídios às margens dos rios,
com o objetivo de garantir uma maior proteção ao comércio e também contribuir para o auxílio da navegação através da via fluvial goiana. Além disso, temos também como medidas importantes o incremento à navegação dos rios Araguaia e Tocantins, fundamentais para a integração do território goiano ao longo do século XVIII. O desenvolvimento da navegação também nos rios da porção sul do território de Goiás, como, por exemplo, o Paranaíba. E uma outra medida importantíssima foi a revogação do alvará de 1785, o alvará de Dona Maria I, rainha de Portugal, que proibia a instalação de manufaturas em toda a colônia, em toda a América Portuguesa. Esse alvará de 1785 foi revogado em território goiano para permitir a instalação e a fabricação de manufaturas na região. Tudo isso visando garantir um desenvolvimento da atividade agropastoril nesta região. Vejamos agora, meus amigos, as principais características da decadência mineradora em Goiás. A crise da mineração acabou contribuindo para a diminuição da importação e do comércio externo. Claro, se a queda da produção de ouro fez com que a própria sociedade goiana entrasse num processo de crise, perdendo dessa maneira o seu poder de compra. Claro que isso faz diminuir a importação de produtos, bem como o comércio externo, o comércio mantido não apenas com a metrópole, mas também com as capitanias vizinhas. Há também uma sensível queda nos rendimentos dos impostos em Goiás, uma sensível diminuição da mão de obra escrava africana, em razão de ser uma mão de obra cara, tanto na obtenção, na compra desses escravos, como na manutenção dos mesmos. Com isso, temos uma queda no comércio goiano durante o final do século XVIII, o que leva a uma formação de uma economia baseada principalmente na agricultura de subsistência, o que, por sua vez, acaba levando também ao esvaziamento dos centros urbanos. Cada vez mais a população procurava a zona rural. Ocorreu o processo de ruralização da sociedade goiana no último quartel do século XVIII. E ainda, como consequências importantes dessa crise mineradora, nós temos o processo de empobrecimento e de isolamento cultural da capitania de Goiás, em razão do pouco intercâmbio estabelecido com outras capitanias, sobretudo a capitania de São Paulo e do Rio de Janeiro, que à época já era a capital do Brasil. Os senhores sabem muito bem que, em razão da descoberta de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, o Marquês de Pombal, que era primeiro-ministro do rei de Portugal, Dom José I, transferiu em 1763 a capital, que era Salvador, passou a ser o Rio de Janeiro. Pois bem, diante da decadência mineradora vivenciada na capitania de Goiás ao final do século XVIII, nós temos então o estabelecimento de atividades complementares, atividades que visavam livrar-se da crise vivenciada na região. Essas atividades são a agricultura de subsistência e a pecuária extensiva, a criação de gado. O estabelecimento da chamada Estrada de Goiás foi fundamental para o incremento da atividade pastoril, não apenas na capitania de Goiás, mas também na capitania de Mato Grosso. Nós tivemos o estabelecimento da chamada pecuária extensiva, que por sua vez acabou contribuindo para o surgimento de novos núcleos populacionais, a exemplo de Itaberaí e a famosa Anápolis. Bem, ao longo dos séculos XIX e XX, a agropecuária se caracterizou na atividade econômica por excelência no território da capitania e posteriormente província de Goiás.
temos o estabelecimento, então, do comércio tropeiro, atividade importante na região, e a criação de gado, pecuária extensiva. Anote como atividades importantes estabelecidas em Goiás ao longo dos séculos XIX e XX. Então, veja, a agropecuária acaba substituindo o espaço deixado pela mineração, que entrou em crise, entrou em decadência ao final do século XVIII. Sendo assim, essas atividades assumem a ponta da importância econômica de Goiás. A criação de gado, a pecuária extensiva, aproveitando as condições propícias para o desenvolvimento de tal atividade em solo goiano. A existência em abundância de pastos, de pastagens naturais. Vale destacar ainda que a chegada das ferrovias ao território goiano se constituiu num verdadeiro divisor de águas para a economia dessa região, uma vez que garantiu um desenvolvimento agrícola e também pastoril do estado de Goiás. Então é importante sublinhar que a chegada das ferrovias promoveu um maior intercâmbio econômico e cultural de Goiás com as demais regiões brasileiras. Temos, portanto, nesse contexto, a fundação e a estabilização de numerosos povoados goianos, bem como o processo de expansão da atividade agropecuária nesta região. Agropecuária que, a propósito, ao longo do século XX, ou pelo menos a primeira metade do século XX, se caracterizou como principal atividade econômica goiana, promovendo a ocupação de uma área importante de Goiás. Centro-Sul. O Centro-Sul de Goiás é ocupado nesse processo na primeira metade do século XX, em razão da fertilidade do solo, em razão do baixo custo operacional das glebas estabelecidas nesta área goiana. Um outro aspecto importante é notarmos o período da chamada Marcha para o Oeste, que aconteceu durante o contexto da Era Vargas. A Era Vargas foi o período compreendido entre 1930 e 1945. A Era Vargas tem 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O que devemos analisar aqui é o Estado Novo. Durante o Estado Novo, que foi a ditadura varguista, ocorreu a criação de um audacioso projeto de colonização federal, que visava promover a ocupação dos chamados espaços vazios, territórios de Goiás e Mato Grosso. Esse projeto se chamou Marcha para o Oeste e foi fundamental para o desenvolvimento econômico de Goiás, na medida em que garantiu grandes desdobramentos, importantes desdobramentos para Goiás, como a criação de colônias agrícolas federais, por exemplo, que aconteceu em Ceres, no interior goiano, garantindo com isso a expansão agrícola do território. Bem, falaremos agora sobre a estrada de ferro e a modernização da economia goiana. Como eu falei, a chegada dos trilhos a Goiás foi um verdadeiro divisor de águas para a economia goiana, garantiu maior dinamização da parte econômica de Goiás. 1896, a estrada de ferro mogiana chega até Araguari, no interior de Minas Gerais. Já vai fazer uma relação com o vizinho estado de Goiás. 1909, nós temos a chegada dos trilhos da Paulista até Barretos, no interior de São Paulo. Já contribui também para o processo de integração com Goiás. Entretanto, é em 1913, com a chegada dos trilhos, que Goiás foi ligado ao estado de Minas Gerais através da estrada de ferro Goiás e também pela rede mineira de viação. Esses processos foram fundamentais, foram importantíssimos para a maior circulação de mercadorias e de pessoas através do território goiano. Com isso, inaugurava-se uma nova etapa na evolução do estado de Goiás. Vejamos então quais foram as principais consequências da chegada das ferrovias em Goiás. Nós tivemos a intensificação
do processo de povoamento do território goiano, um maior acesso dos produtos goianos aos mercados no litoral brasileiro e uma ocupação de áreas na região meridional do estado de Goiás, com o incremento da atividade agrícola. Durante o contexto da Estado Novo, da chamada ditadura Vargas, o Estado Novo, nós tivemos o estabelecimento da Marcha para o Oeste. O que foi a Marcha para o Oeste? Foi um projeto de colonização levado a cabo pela Presidência da República, projeto que visava colonizar os territórios de Goiás e Mato Grosso, criar uma nova fronteira agrícola. Getúlio Vargas tinha um audacioso plano de transformar o interior do Brasil num celeiro para o mundo, trazendo aquela questão, aquela construção da chamada vocação agrícola do Brasil. Os principais objetivos da Marcha para o Oeste eram promover a interiorização do desenvolvimento. Se constituía num objetivo básico da Marcha para o Oeste, formar um bloco homogêneo da nação. Nesse contexto aqui, meus senhores, durante a década de 1940, Marcha para o Oeste, durante o Estado Novo, o objetivo era promover o desenvolvimento do interior do território brasileiro, garantindo assim um suporte para a ocupação efetiva dos territórios amazônicos, promovendo ainda um incentivo à migração da região. Para vocês terem uma ideia, o colono tido como ideal era o colono sulista. Segundo o governo, era um colono que possuía uma mentalidade mais capitalista, uma mentalidade mais moderna, que poderia promover o desenvolvimento da atividade agrícola no território goiano. Também se constituía num dos objetivos da Marcha para o Oeste, apesar de não realizado, a reforma agrária. Ainda como objetivos, tínhamos a criação de colônias agrícolas. Este é um importante ponto. Veja com atenção. O engenheiro Bernardo Saião, em 1941, o governo federal criou a Colônia Agrícola Nacional de Goiás. É a colônia de Ceres. Sublinhe este como um importante desdobramento da Marcha para o Oeste em Goiânia. Em Goiás, melhor dizendo, em Goiás. A criação de uma colônia agrícola federal. A Colônia Agrícola Nacional de Goiás, estabelecida no município de Ceres. Ceres, a deusa da agricultura na mitologia grega, criação então dessa importante colônia agrícola no interior goiano. Além disso, eram objetivos específicos da Marcha para o Oeste o incentivo à produção agropecuária, além da construção de estradas para se dotar de uma melhor infraestrutura na região. Segundo a doutrina defendida pelo Estado Novo, era necessário ocupar os espaços vazios, os ditos espaços vazios do Centro-Oeste e Amazônia brasileira, incrementando a atividade capitalista na região via implantação de colônias agrícolas, visando o desenvolvimento da atividade agropecuária. Teve atuação fundamental dentro desse processo os irmãos Vilas Boas, que participaram da famosa Expedição Roncador Xingu e da Fundação Brasil Central, criando o suporte necessário para a implantação desses projetos agropecuários no interior goiano, no contexto da Marcha para o Oeste. Bem, durante a era Vargas, 1930, 1945, nós tivemos vários reflexos da participação do governo federal no processo de colonização de Goiás. Durante o Estado Novo, a ditadura Vargas, que durou de 1937 até 1945, Vargas nomeou interventores federais com o objetivo de administrarem os estados. Em relação ao nosso estado de Goiás,
nós tivemos a nomeação de Pedro Ludovico Teixeira. Este é o interventor, é o governador, o administrador de Goiás durante o período em que vigorou a chamada ditadura do Estado Novo, entre 1937 e 1945. Pedro Ludovico teve uma grande atuação nesse processo, principalmente porque foi este governador que promoveu a transferência da capital de Goiás, a fundação da cidade de Goiânia. Olha só, Pedro Ludovico Teixeira enfrentou alguns problemas durante sua administração enquanto interventor federal. O grande problema do interventor em Goiás era combater o poder exercido pelos coronéis goianos, sobretudo os coronéis da família dos Caiado. Então, para isso, o interventor Pedro Ludovico tratou de tirar o centro administrativo de Vila Boa, que era um reduto de influência caiadista. Para isso, a solução encontrada vai ser a construção da cidade de Goiânia, que já era um sonho antigo, acalentado por parte expressiva da população. Aí está o mapa do plano piloto da cidade de Goiânia. Se repararmos com atenção no plano piloto de Goiânia, vemos uma alusão à imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Esse projeto piloto de construção da cidade de Goiânia, a capital de Goiás, que se constituiu no marco exemplar da modernidade implementada pela Era Vargas, foi feito pelo arquiteto Atílio Correia. Ele é o autor do plano piloto, do plano de construção dessa cidade planejada, Goiânia, edificada no contexto de transição da década de 1930 para a década de 1940. A construção de Goiânia, o lançamento da pedra fundamental, o marco inicial da construção de Goiânia ocorre ainda na década de 1930. E sua inauguração ocorre no início da década de 40, em 1942. Vale dizer que Getúlio Vargas, o ditador brasileiro, presidente durante esta época, vai conceder vultosos financiamentos para a construção da capital de Goiás, a construção de uma magnífica cidade, a cidade de Goiânia, planejada para 50 mil habitantes. E aí nós temos uma série de fatores que contribuíram, fatores favoráveis à construção da cidade de Goiânia. Visava fazer uma integração com o interior, integração entre interior, uma ligação direta, interior até o litoral. Por isso, a construção de Goiânia vai de encontro aos ideais defendidos pela política de colonização varguista, a chamada Marcha para o Oeste. Goiânia tem uma estrutura física plana, diferente de Vila Boa, que tem um relevo bastante irregular, bastante acidentado. Goiânia, então, teve todas as possibilidades de crescimento. A transferência definitiva da nova capital para Goiânia se deu no dia 23 de março de 1937, através do decreto número 1816, decreto 1816. Em 5 de julho de 1942, ocorreu o batismo cultural. Goiânia já contava com mais de 15 mil habitantes no ato de sua inauguração. Vemos aqui na imagem a data da inauguração da cidade de Goiânia, a nova capital de Goiás. Perceba que este é outro fator importantíssimo, que irá contribuir decisivamente para a mudança nos rumos da economia
e da própria sociedade goiânia. A construção da cidade de Goiânia vai se constituir também um divisor de águas, um novo rumo, um rumo dinâmico, progressista para a economia do grandioso estado de Goiás. As transformações econômicas com a construção de Goiânia e de Brasília. Duas etapas fundamentais para se contribuir para uma nova redefinição, para uma ressignificação de Goiás, são a construção de duas cidades planejadas no Planalto Central do Brasil. Primeiramente, Goiânia, inaugurada, como vimos, em 1942, e posteriormente, Brasília, a capital do Brasil, inaugurada em 1960, no contexto histórico do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Vejamos então, mais uma vez, a construção de Goiânia. Vamos lá. A construção de Goiânia ocorreu dentro do processo de colonização implementado durante o Estado Novo, a ditadura Vargas, que foi a chamada Marcha para o Oeste, e representou o segundo, veja, o segundo dinamismo na urbanização de Goiás. O primeiro dinamismo havia sido a chegada das ferrovias em território goiano. O segundo dinamismo, meus amigos, vai ser a construção da nova capital de Goiás, a cidade de Goiânia. Durante a era Vargas, nós temos o estabelecimento de uma nova fase de ocupação agrícola do território de Goiás, influência direta das necessidades da economia mundial que se refletiram diretamente sobre a economia nacional. A expansão agrícola de Goiás, nesse período, respondeu a estímulos exógenos, ou seja, estímulos oriundos de fora do território goiano. Interesses das classes agrária e industrial de São Paulo, refletindo-se diretamente na dinamização econômica de Goiás. Outro evento é este, a construção de Brasília. Em tempo recorde, 3 anos e meio, inaugurada durante a administração de JK. Pois bem, a construção de Brasília ocorreu nesse contexto dos chamados anos dourados, ou pelo menos dourados para classes dominantes do Brasil, que é justamente o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre 1956 e 1960, 61, quando ele passa a presidência para Jânio Quadros. Juscelino Kubitschek, ele baseou o seu governo através de um audacioso plano de metas, que estava sintetizado na expressão 50 anos em 5. O objetivo principal desse plano, logicamente, era promover o desenvolvimento do Brasil, o equivalente a 50 anos. Promover os chamados 50 anos em 5. Esse plano de metas visava, entre outros objetivos, o desenvolvimento da industrialização no Brasil, sobretudo para o setor de automóveis e eletrodomésticos, ou seja, produção de bens de consumo duráveis, estabelecimento de indústrias multinacionais, basicamente na região sudeste do Brasil. Destaque para São Paulo, com a chegada da indústria automobilística. Além disso, visava promover a interiorização do desenvolvimento no Brasil. E Brasília acaba se constituindo na meta-síntese. A meta-síntese do plano de metas. Na verdade, o plano de metas constituía de 30 objetivos. E não constava a construção de Brasília. Mas esta acabou se constituindo na 31ª meta. Ou seja, na meta-síntese do plano de metas. A propósito, quando da campanha presidencial, Juscelino Kubitschek passou pelo estado de Goiás, fez um comício em Jataí, e lá em Jataí foi cobrado pelos eleitores se ele realmente promoveria a transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Centro-Oeste, para o Planalto Central, para o Sertão de Goiás, e Juscelino acenou favoravelmente
a mudança da capital, o que foi de importância fundamental para os destinos do estado de Goiás, promovendo dessa maneira uma interiorização do desenvolvimento. Como eu disse anteriormente, a cidade de Brasília foi edificada em tempo recorde, pouco mais de 3 anos, e contou com a participação dos chamados candangos, brasileiros oriundos de várias partes do país, principalmente da região Nordeste, que foram contratados para construir Brasília. Brasília, projetado no plano piloto, com a participação do urbanista Lúcio Costa e do arquiteto Oscar Niemeyer. Inaugurada em 21 de abril de 1960, ainda no governo de Juscelino Kubitschek. A construção de Brasília foi fundamental para o desenvolvimento econômico do estado de Goiás, dando uma nova dinâmica ao estado de Goiás. Pois bem, agora vamos tratar da industrialização, do processo de infraestrutura e de planejamento. Veja, a chegada das ferrovias, primeiramente, no início do século XX, na década de 40, a inauguração de Goiânia, a nova capital de Goiás. Na década de 60, a fundação de Brasília, nova capital do Brasil. Todos esses fatores, todos esses acontecimentos históricos são de importância significativa para uma remodelação econômica e social do estado de Goiás. Com isso, se tornou extremamente necessário a adoção de práticas que visassem uma melhor infraestrutura que pudesse suportar o processo de crescimento populacional e também de modernização econômica do estado de Goiás. Lá na década de 1950, ocorreu a criação do Banco do Estado de Goiás e também a criação da CELG, Centrais Elétricas de Goiás S.A. Pessoal, perceba muito bem que esse processo de desenvolvimento econômico, com a dinamização do processo da economia de Goiás, um fator que era de fundamental importância era a produção e distribuição de energia elétrica, fundamental para o suporte e desenvolvimento da atividade industrial em Goiás. É por essa razão que nós temos, ao longo da década de 50, a criação das Centrais Elétricas de Goiás, claro, visando dar uma maior infraestrutura para a atividade industrial. E nesse contexto, um governo que se destaca é o de Mauro Borges, entre 1960 e 1964. Este governador estabeleceu o Plano de Desenvolvimento Econômico de Goiás, visando atender as seguintes áreas: agricultura, pecuária, transportes, comunicações, energia elétrica, educação, cultura, saúde, assistência social, levantamento de recursos naturais, turismo, entre outras medidas. Note que a preocupação básica da administração Mauro Borges em Goiás era dotar o estado de uma infraestrutura necessária para suportar esse crescimento, não apenas econômico, mas também populacional. Com isso, tivemos a criação das seguintes autarquias e paraestatais: CERN, Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado; OSEGO, Organização de Saúde do Estado de Goiás; EFORMAGO, Escola de Formação de Operadores de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias; CAIXEGO, Caixa Econômica do Estado de Goiás; IPASGO, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás; SUPLAN, a Superintendência de Planejamento do Estado de Goiás; ESEFEGO, Escola Superior de Educação Física de Goiás; CEPAIGO, Centro Penitenciário de Atividades Industriais de Goiás; IDAGO, Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás; DERGO, Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás; DETELGO,
Departamento de Telecomunicações de Goiás. Metago, Metais de Goiás S.A. Casego e Quego, Indústria Química do Estado de Goiás, entre outros organismos criados no sentido de promover um melhor planejamento infraestrutural do território goiano, nesse período de modernização. Bem, um outro aspecto que gostaria de enfocar nessa nossa aula é a modernização da agricultura e a urbanização do território goiano. Afinal de contas, na segunda metade do século XX, ocorreram profundas transformações políticas, econômicas e sociais em Goiás. Claro que ao longo das décadas de 60, 70 e 80, quando vigorou a chamada ditadura militar, tivemos uma série de transformações políticas e econômicas em território goiano, e até mesmo infraestruturais. Com o retorno da democracia política, ocorrida em 1982, com a eleição direta do governador Iris Rezende, isso ocorre já no processo de redemocratização do Brasil, no finalzinho da ditadura militar, no governo de João Batista Figueiredo. 1982 são as primeiras eleições diretas para governador que ocorrem no final do período da ditadura. E é eleito aqui em Goiás Iris Rezende, com mais de 1 milhão de votos. É uma votação muito expressiva. Na política, ao longo da chamada Nova República, período que se estende de 1985 até os presentes dias, nós tivemos uma grande representação política do estado de Goiás em nível nacional, não apenas com a atuação de vários governadores, bem como com a expressiva e atuante ação dos senadores federais por Goiás. Eleição de diversos governadores para o Senado ou nomeados como ministros de Estado ao longo das sucessivas gestões durante a chamada Nova República, que é a fase atual da política brasileira. Do ponto de vista econômico, essa dinamização promoveu a criação de novos projetos econômicos em Goiás, a exemplo do projeto de irrigação do Rio Formoso, iniciado ainda durante o período militar e hoje localizado no território de Tocantins. Os senhores sabem muito bem que em 1988, quando da promulgação da nossa atual Constituição Federal, ocorreu a divisão do estado de Goiás e o surgimento do estado de Tocantins. Além disso, como projetos importantes que visavam a dinamização econômica de Goiás, ocorreu a construção de grandes estratégias, de grandes estruturas logísticas, como, por exemplo, o Porto Seco de Anápolis, bem como a implementação da ferrovia Norte-Sul, que são fundamentais para a integração econômica de Goiás. E ainda estímulos especiais visando o desenvolvimento, a produção e instalação de grandes indústrias no estado de Goiás, a exemplo dos polos farmacêutico e automobilístico na região. Bem, amigos, o governo de Goiás passou por várias reformas administrativas e outras iniciativas nesse período, durante a chamada Nova República, onde foram buscadas a racionalização, melhoria e moralização da administração pública do estado de Goiás. Pois bem, amigos, além disso, dessas transformações, cabe ressaltar ainda que nós temos a manutenção de alguns problemas sociais latentes, que continuam ocorrendo. Por exemplo, o grande número de pessoas sem moradia e sem emprego no estado de Goiás. Por isso, os atuais governos têm adotado programas de transferência de renda, de profissionalização de moradia,
além do incremento de programas de estímulo visando a melhoria das condições de vida, visando promover o bem-estar social da população goiana. Um dos objetivos das atuais administrações é combater o êxodo rural, impedindo dessa maneira o inchaço das grandes cidades, sem receber, que não tem condições infraestruturais de receber tamanho número de migrantes provenientes da zona rural. Pois bem, meus amigos, essa foi a nossa primeira aula sobre Geohistória de Goiás. Abordamos alguns dos principais aspectos relacionados à formação econômica desse importante estado brasileiro. Por enquanto é só, te vejo num próximo encontro e até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. E aí, gostou da aula do professor Edenilson? Cara, o professor Edenilson é top de linha. Então é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site Lac Concursos. Eu peço para vocês aí, de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, Lac Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal, abração! Clique Lac.